tarde a todos. Vamos dar início à abertura do 40º colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Eu queria, no primeiro momento, chamar então a diretoria. Estão comigo aqui Rogéria de Ipanema, Neiva Bons e a Vale. Tá? Depois eu vou chamar a comissão organizadora. Espera só um minutinho que eu estou com... Alô? Acho que agora melhorou. Então, queria primeiramente dar as boas-vindas para todos os membros do CBH que estão aqui, então, participando via Zoom, plataforma Zoom, e também aos ouvintes que vão acompanhar pelo canal do YouTube, o canal do YouTube do CBH. Tá? Então, primeiramente, queria justamente avisar que, a partir desse ano, a gente está tentando ativar todos esses meios sociais, né, os mídias sociais. Então, nós agora temos YouTube, temos Twitter, temos Facebook, que era o único que já existia, e também Instagram. Então, aos poucos, a gente vai tentar fazer com que esses canais tenham, então, um fator de divulgação e de ampliar, né, o alcance do CBH para mais pessoas, tá? Então, esse colóquio ele já vai ter esse formato diferente, com essa transmissão também ao vivo, e vamos, então, entender como tudo isso funciona. Espero que dê tudo certo e que todos possam acompanhar, tá? Bem, queria também colocar, antes de chamar os outros membros, primeiro de lembrar que esse ano, então, a gente teve uma situação especial, que foi no meio do contexto da pandemia, nós estávamos programados para realizar o congresso do CIRRA, do Comitê Internacional de História da Arte em São Paulo, e aí, por conta da pandemia, nós adiamos o evento para o próximo ano. E aí a gente está ainda verificando a possibilidade de ele acontecer de fato presencial ou semipresencial, dependendo do contexto que na época se colocar, né? Diante desse adiamento do Congresso, então, o colóquio, o 40º colóquio, esse que está acontecendo e que estava programado para acontecer o próximo ano em Juiz de Fora, ele foi, então, antecipado e estamos, então, realizando desse modo remoto para permitir, então, um debate entre os membros, mesmo nessa situação de afastamento, de isolamento que a gente se encontra. Então, diante disso, eu queria já assim, pedir a compreensão, né, de todos, tanto os membros do CBH quanto os ouvintes, dessa condição especial e que, então, toda a limitação que a gente tem de aprender a lidar com esses meios e do tempo de realização que foi bem menor, que acabou gerando alguns atrasos aí em toda a divulgação, inclusive da programação. A gente ainda está fazendo alguns acertos, então pedimos a compreensão de todos e, se tiver problemas, a gente vai aprendendo dia a dia para tornar, então, o evento visível e alcance de todos. Tá? Então, a gente vai ter esse formato dos membros do CBH participando através do Zoom e dos ouvintes participando através do canal do YouTube, através da transmissão. Tá? Bem, então vou agora passar, primeiramente, vou passar para a Rogéria de Ipanema para anunciar, então, o lançamento dos anais do ano passado.
Rogério. Boa tarde a todas e todos. Muito feliz de estar participando e a gente conseguir realizar o colóquio dentro desse contexto pandêmico no planeta. No entanto, como o desejo do coletivo era essa realização, tentamos, então, fazer essa comissão, estamos realizando. Então, feliz de estar nesse conjunto de pessoas, a participações de todos e as apresentações. Em relação aos anais, a Secretaria já enviou o e-mail, né, anunciando sobre os anais, mas reforçando agora, novamente, a publicação dos anais do 39º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte, Estratégias e Inquietações na História da Arte, realizado na Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, ano passado, num encontro muito profícuo, muito bom, onde tudo foi de muita qualidade e diversidade. Então, o que se reflete hoje nos anais são as participações e as pesquisas que nós estamos publicando agora. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todas as colaborações, as colaboradoras e colaboradores com suas pesquisas, e a acessar o site www.cbharte.br, onde estão, então, o colóquio 2019, com toda a programação do ano passado e os anais, tanto os capítulos dos artigos, né, capítulos e textos individuais em ordem alfabética, tanto como um e-book completo. Então, boa leitura a todas e todos. Obrigado, Rogéria. Bem, eu vou chamar, então, os demais membros da comissão organizadora para a gente, então, dar alguns informes sobre a organização do colóquio, né? Então, eu peço para que abram a câmera, Bianca Knack, Camila Dazi, o Eduardo Veras, Fernanda Pita, Maria Isabel Branco Ribeiro, Marinês Turazi, e acho que o Tadeu não está aí, mas já dando um agradecimento ao Tadeu, que participou do início dessa comissão, mas num certo momento não pôde mais participar, mas deu várias ideias, boas ideias para a realização desse colóquio virtual. Tá? Então, não estão todos aqui, mas está uma parte, né, da nossa comissão. Eu vou pedir, então, para a Marina Esturazzi explicar para todo mundo como que vai ser a organização das mesas, né? Qual vai ser um pouco o protocolo das mesas que vai ser realizado para que todo mundo tenha uma ciência, inclusive os ouvintes, e possam entender, então, como que vai ser esse procedimento, tá? Marinês? Oi, boa tarde a todo mundo, e uma alegria também estar aqui. Eu vou tentar resumir, e Bianca me ajuda aí se faltar alguma coisa. Bem, o Marco já falou sobre o desafio de termos organizado, né, de estarmos realizando esse colóquio remoto. É uma experiência nova para nós do CBHA, e não só pelo manejo dessa tecnologia, né, que quase todos nós aqui é nova, de juntar duas plataformas, o Zoom, o YouTube, dois tipos de participação, os membros do CBHA, os inscritos, os demais inscritos, mas também para dentro desse desafio pensar, então, o melhor formato, né, para discussão, para apresentação, discussão dos conteúdos, né, das comunicações, que a gente, nas nossas discussões da comissão organizadora, acabou chegando à conclusão que não dava para ser do mesmo jeito que da forma presencial. Então, fizemos essa proposta, né, de uma dinâmica adaptada a esse colóquio remoto, né, com participação remota.
porque temos um tempo de cada mesa bastante curto, 1h30, e temos também essa dinâmica aí virtual e tal, do ambiente virtual, né? Então, qual é a nossa ideia? Era de que os resumos fossem resumos ampliados, e por isso tivemos o template em que cada um colocou já a imagem ou as imagens que pretendia trabalhar na sua exposição, porque consideramos que em 1h30 e com as dificuldades de boa parte dos membros para manejar tudo isso ao mesmo tempo, projetar a imagem, discutir, falar, era melhor termos essa comunicação com resumo ampliado, com as imagens, e nós, nesse tempo das mesas, nos concentrarmos na discussão propriamente dita daqueles temas daquela mesa. Então, a ideia é que nenhum de nós faça uma exposição, uma apresentação da sua comunicação, como a gente faz normalmente nos colóquios, mas que a gente tenha previamente lido as comunicações dos colegas e que a gente, a partir das questões que foram também uma inovação dentro desses resumos, né? As questões propostas para debate, que serão colocadas publicamente pelo moderador da mesa e que a gente parta para a discussão, para o debate. Em princípio, teríamos uma meia hora de debate entre os membros da mesa, para, em seguida, ampliar o debate e as outras questões para o restante, os demais membros do CBHA, e, por fim, ampliando também para os demais inscritos fazerem questões que serão trazidas pelo moderador para os membros da mesa. Bem, acho que o mais importante para nós entendermos a dinâmica é isso. E aí a gente também pede que as câmeras fiquem abertas da mesa, daquelas pessoas que estão na mesa, e na hora, claro, que a pessoa for fazer uma pergunta, ou nesse tempo aberto aos demais membros do CBHA, então a câmera seja ligada. Para a gente é uma incógnita se vai funcionar, a gente está um pouco com medo que depois possa dar uma certa frustração, porque a gente está acostumado a apresentar e depois debater, mas a gente está apostando que esse formato inovador vai ser muito rico, menos cansativo e mais focado no que vai ser produtivo para nós, que é o debate e o diálogo entre as nossas pesquisas. Eu acho que é isso, né, Bianca? Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que só reforçando a dinâmica, né? Nós vamos, então, fazer essa apresentação da mesa, dos componentes da mesa, do título das suas pesquisas em questão, trazendo as perguntas iniciais que os próprios comunicadores tiraram das suas comunicações. Aí fazemos uma rodada, então, entre a mesa de conversa, abrimos em seguida para as perguntas via Zoom dos membros do CBHA, que podem fazer a sua questão verbalmente, né, vocalizar a sua pergunta, e depois abrimos para o grande público que nos acompanha pelo YouTube, que vai encaminhar, então, suas perguntas por escrito, e a mediação faz, então, a leitura e a seleção. Acho que só dá essa reforçada na dinâmica, cumprimentar a todas, todos e todos. É uma grande alegria poder estar aqui, chegar até aqui, todos bem, né? Todos saudáveis, e um grande desafio nesse formato, e vamos lá, vamos fazer acontecer esse CBHA. Bem, obrigado, gente. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu queria lembrar também aos ouvintes inscritos, né? Que então seria bom no chat, no bate-papo do YouTube, vocês se identificarem, tá? Para a gente fazer um pouco esse controle, né, dos presentes, tá? Os que não precisam de certificado não precisam fazer inscrição, né? Apenas podem olhar livremente. A primeira ideia é que a gente deixe o YouTube de fato aberto, e por isso aquele link único, tá? Bem,
estão seguindo. Tem mais alguma coisa de organização, meus colegas? Eu me lembrei também que é bom falar para os ouvintes do YouTube que, com a programação no site do CBHA, é possível saber os resumos e as pesquisas de cada mesa, na composição da mesa, para se inteirar melhor do que vai ser discutido. Então, nesses resumos, todos, né, a gente pediu para os autores colocarem também imagens, de modo que todo mundo possa acompanhar um pouco as discussões que estão sendo realizadas, tá? Então, é importante, muito mais do que nos eventos normais, que às vezes o caderno de resumo a gente recebe e nem olha muito, né? Dessa vez é muito importante que todo mundo, tanto a turma da mesa que está apresentando, quanto o público em geral, os ouvintes, que possam fazer essa ciência de modo a que tudo, de fato, role melhor, né, se desenvolva bem, tá? Então, dando andamento aqui, a gente, de fato, né, até pelo pouco tempo, a gente pensou em fazer uma mesa, talvez chamando alguns membros honorários do CBHA para falar alguma coisa, lembrar um pouco, porque a gente vai ter, então, uma dinâmica. A gente está no 40º colóquio do CBHA, e em 2022 nós estaremos completando 50 anos do Comitê Brasileiro de História da Arte, que foi fundado em 1972. Tá? Então, a ideia é que a gente terá o Congresso Internacional o ano que vem, e em 22 a gente terá um grande congresso aberto no Rio de Janeiro, né? Então a Rogéria será a nossa capitã aí nessa empreitada, né, no Rio, e a gente quer, de fato, que esse evento comemore, mesmo em termos críticos, né, toda a construção e todo o desenvolvimento da nossa associação, né? Então, nesse contato que a gente fez, infelizmente as pessoas não puderam estar presentes, mas um depoimento, ele chamou atenção e fez questão de mandar um pequeno resumo, e eu vou então ler para vocês, antes de chamar todos a abrirem suas câmeras, e daí a gente pensar em outras manifestações, né? José Roberto Teixeira Leite, que é um dos membros fundadores do CBHA, ele mandou, então ele não pôde estar presente, né, ele disse que agora ele resolveu não mais dar entrevistas e nem participar de congressos, né, mas ele manda o seu depoimento. Ele fala assim: em 1972 ou 1973, morava ainda no Rio, recebi de Walter Zanini carta no qual me comunicava que fora incumbido de organizar a seção brasileira do CIRRA, do Comitê Brasileiro de História da Arte, ao mesmo tempo em que me convidava para integrar o comitê. Dias depois, participei de reunião no apartamento do embaixador Souza Leão, em Copacabana, na qual estavam presentes outros historiadores ativos no Rio. Depois, já em São Paulo, participei da reunião de fundação do comitê, durante a qual Zanini foi escolhido presidente. Lembro-me de que ele, sempre distraído, convidado na ocasião a pronunciar algumas palavras, perguntou candidamente: sobre o quê? Integrei algumas vezes a diretoria da entidade, cujas reuniões se davam na USP, sempre sob a presença de Zanini. Como pesquisador, porque a gente pediu um pouco justamente essa trajetória, né, da pesquisa, como pesquisador, no momento, continuo entregue à elaboração do dicionário crítico da escultura no Brasil, dessas obras que nunca têm conclusão e que, nas atuais circunstâncias em que se encontra o país, provavelmente não será publicada, embora esteja nas mãos de meu amigo Marques Pelingueiro, da Edições Pinacotec, programada para 3 volumes. Outra pesquisa a qual me entrego, também há muitos anos, versa sobre os leques feitos na China, mais especialmente em Macau, entre meados do século XVIII e meados do XIX, para comemorar acontecimentos históricos ocorridos sob os reinados de Maria I, João VI, Pedro I e Pedro II. Já elenquei os 150 deles em museus e coleções nacionais e estrangeiras. No mais, tenho uma meia dúzia de livros na gaveta,
alguns deles sobre arte e civilização na China, assunto sobre o qual me venho dedicando há décadas. Não trabalho em equipe, nem conto com patrocínios. Grande abraço a todos e resistam. Essa é a fala do Teixeira Leite, que eu achei importante compartilhar com vocês. Então, eu queria agora solicitar que todos abrissem a sua câmera, para a gente ter, então, um panorama do nosso Comitê de História da Arte. Temos uma parte do comitê aqui no Zoom, né? 35 pessoas. Gente. Olá, gente. Então, muito obrigado pela presença. Sei que algumas pessoas estão com outros trabalhos e, de fato, ficava difícil. Houve uma ideia de fazer esse colóquio uma vez a cada semana, mas, no final, decidiu-se que esse formato das tardes de uma única semana fosse um pouco mais conveniente, né? Mas, de algum modo, eu sei que bate com vários outros compromissos nossos de final de semestre. Eu mesmo tenho bancas e outras coisas simultaneamente, mas eu acho que tudo faz parte desse esforço para que a gente se reúna, possa ver uns aos outros, né? E trabalhar nessa ideia de equipe, de compartilhamento e de diálogo, né? Que a grande proposta dessa edição é de a gente dialogar sobre as nossas pesquisas, tá? Então, diante disso, também lembrando que é o seguinte, nós teremos a reunião do Conselho Deliberativo na quarta-feira pela manhã, às 10 horas, e teremos também a Assembleia na sexta-feira, às 10 horas. Serão reuniões mais curtas, porque a gente já teve aquela Assembleia em julho, né? Uma Assembleia extraordinária que tomou várias decisões já importantes para a gente, mas a gente tem alguns pequenos assuntos, inclusive a inscrição de algumas pessoas que querem também se associar ao CBHA. A gente achou importante manter aberto essa inscrição de novos membros, tá? Então, serão reuniões mais curtas, mas a gente espera, né, a presença de vocês para também a gente poder tomar algumas decisões se elas forem necessárias, tá certo? Lembrando aos ouvintes que tanto o Conselho quanto a Assembleia são eventos apenas dos membros do CBHA, então nessas ocasiões o YouTube não estará aberto, tá? Não haverá transmissão ao vivo, tá certo? Bem, então, Neiva, me ajude agora, a gente queria pedir então às pessoas presentes se alguns de vocês gostariam de justamente se manifestar um pouco sobre essa questão do histórico do CBHA, de algum fato, alguma coisa, enfim, de ter algumas lembranças. A gente acha que a gente tem que ir recolhendo essas coisas até 2022, né, para ir compondo um pouco esse histórico, né. Então, não sei se Sônia, Luiz, Paulo Silveira, quem gostaria de levantar alguma coisa, pode ser algumas coisas históricas, algumas coisas curiosas, enfim. Marília, que foi também presidente do CBHA, falar sobre as suas gestões, enfim, vamos abrir um pouquinho para os membros se manifestarem. Oi, gente, boa tarde, Oi, como estão Luiz. vocês? Olha, eu acho assim que cada um de nós podia fazer um relato, até mesmo independente da gestão. Nesses anais, pediu que eu fizesse um levantamento da gestão, uma espécie de um breve relatório. Eu achei legal, porque a gente vai registrando a história do CBHA através dos próprios anais, ou seja, no caso, esse que foi do último evento da gestão. Acho que a gente pode seguir com essa prática, porque eu achei uma ideia boa,
a gente não fica mais dependendo dos documentos, de ir a documento, quer dizer, a gente tem ali, eu achei uma ideia muito boa. E, desculpem, tá super mal feito, mas eu estou passando por um momento terrível na vida e a cabeça não estava nada boa. Mas, assim, está lá um registro. Mas, assim, independente disso, acho que a gente deve dar o nosso depoimento, porque, sobretudo a minha geração, viu uma abertura do CBHA que foi muito salutar para o CBHA. Foi, na verdade, a garantia da continuidade e do aumento das ações do CBHA e da sua própria sobrevivência, né? Então, assim, esse movimento é devido a muitos membros que ainda estão conosco, né? E há outros que já não participam das reuniões, mas que tiveram, na época, uma proatividade importantíssima nessa abertura. Então, a gente podia, cada um de nós, fazer um pouco desse relato de como é a nossa vida no CBHA, como são as nossas relações, e, sobretudo, a esse processo de abertura, que foi fenomenal, né? Então, acho que cada um de nós pode colocar em poucas linhas aquelas impressões, né? O que a repercussão no próprio trabalho, enfim, essas coisas que eu acho que são importantes e que normalmente não são registradas em documento algum. Aliás, as coisas mais importantes não têm registro, né? É impressionante. A gente trabalha com ata, a gente que trabalha com arquivo, a gente começa com aquela história de limpar a ata, né? Então, quando limpa a ata, as coisas mais que dão indícios, né, das relações e tudo, ficam de fora. Então é isso, a minha contribuição é essa. Obrigado. Marco, você falou no meu nome aí, eu estou ficando preocupada porque eu estou achando que eu já sou aqui a mais velha. Isso é uma coisa muito preocupante. Quer dizer, nem cheguei a ser presidente, eu fui secretária do período da Miriam, né? E eu já não estou lembrando mais muito dos detalhes, o que talvez seja bom, né? Mas eu lembro que nós trouxemos a presidência do CBHA para o Rio depois de muito tempo que ela esteve em São Paulo. Tenho muita admiração para o pessoal de São Paulo, sobretudo pelo professor Zanini, do grupo, né, que criou o CBHA e que manteve o CBHA muito tanto tempo em São Paulo e lutou, né, enfim. Agora, eu me lembro que, quando nós trouxemos para o Rio, a nossa ideia era justamente de abrir, né? A gente achava, naquela época, muito importante de ampliar para os outros estados do Brasil. E uma das coisas que a gente pensava é que a gente, quando brigava por verbas nas agências, CNPq, CAPES, uma das coisas que a gente tinha um dos argumentos que a gente tinha que apresentar é que não é uma agência, né? É um comitê, não é uma associação, a gente sabe disso tudo, mas a gente tinha que invocar que o CBHA tinha uma representatividade. Naquela época, tinha muito mais representatividade que a ANPAP. Não há dúvida de que a ANPAP melhorou muito em relação ao que era na época, né? Mas, então, isso aí eu tenho muita satisfação de ter participado do CBHA nesse período em que a gente fez um grande esforço de abrir o CBHA para outros estados, para pessoas mais jovens, né? Sobretudo no momento em que os programas de pós-graduação estavam surgindo e crescendo, né? Eu acho que o que eu me lembro de mais importante do nosso período, eu acho que foi isso, né? É isso, Marco.
Ainda bem que eu estou ficando esquecida do passado para poder não ficar falando muito no passado, senão é chatíssimo. Gostaria de falar, Guida, porque eu sucedi justamente esse período, né, que a Sônia está colocando aí, né, sobre a direção da Miriam, e aí nós trouxemos o CBHA para Belo Horizonte, justamente nessa tentativa de abrir, né, para outras regiões. E fizemos alguns eventos interessantes, não só aqui em Minas, fizemos em Tiradentes, um evento que foi mais fechado, mas foi muito interessante, né? As pessoas ficaram muito juntas e todo mundo, acho que participou desse evento, lembra? Depois fizemos um evento junto em São Paulo, depois no Rio, e em Salvador, e depois passamos para a outra gestão, que foi e foi muito interessante. A gente fez uma parceria com a Conarte, com a editora Conarte, e foi muito prazeroso também trabalhar nesse momento, estar junto, né, tentando abrir, né, e não fechar o CBHA. Né? É esse meu depoimento. Eu gostaria de falar. Uhum. Eu quero reiterar o que a Sônia falou, mas antes, já que é para dar depoimento, eu acho importante dar um depoimento de que, embora a Sônia não tenha sido a presidente, no período que eu acompanhei mais de perto, porque um dos colóquios no Rio daquela gestão foi feito em parceria com a UERJ, na época que eu ocupava o departamento cultural lá, quem comandou, quem estava segurando o trabalho mesmo era a Sônia. Então, acho importante, já que o Luiz falou isso, das coisas que vão se perdendo com o tempo, o trabalho dela, porque ali foi crucial, e eu me lembro que era um colóquio duplo, porque era um colóquio do CBHA e era um colóquio luso-brasileiro. E Sônia era a ponte desses dois colóquios. Acho importante registrar isso. E reiterar, como ela falou, a missão que havia de ampliar a representatividade nacional do CBHA quando eu estive na presidência. Essa foi uma missão que, na Assembleia de Salvador, entre outras que foram ligadas, essa era uma das missões, continuar ampliando a representatividade do CBHA, que, a meu ver, é uma missão que tem sido mantida e executada. É isso. Oi, gente. Eu me inscrevi antes do Roberto, então, se eu puder dar continuidade, posso falar? Então, boa tarde, gente. Saudades. E, de fato, eu sou muito grata a essa gestão e que o Roberto pontuou, porque à época ele fez um convite pessoal, assim, Sandra, se inscreve, a gente tem que ampliar, e até nos convidou para... Eu lembro de Santa Catarina, mas tinha mais algum outro estado que também não estava ainda no CBHA, porque eu participava dos eventos, mas como nós tínhamos uma pós-graduação só de 3 anos, assim, achava que era uma coisa que estava fora, né, do alcance, entrar no CBHA e tal. E o Roberto estimulou muito pessoalmente, assim, convidou para apresentar trabalho, eu apresentei a situação da história da arte de Santa Catarina, dentro dos programas de pós-graduação, e agora, finalmente, a gente já tem uma segunda, a Luana, né, veio para de Santa Catarina, está agora também no CBHA, Daniela Queiroz provavelmente vai tentar, e, enfim, essa ideia meio que deu certo, né, dessa ampliação de outros estados, mas eu tenho essa questão assim a ressaltar, que conosco foi um trabalho que funcionou. Então, muito obrigada aí, Roberto. Na época foi muito gentil e muito assim, não, tem que vir, vou te convidar, vai apresentar trabalho. E aí deu tudo certo. Então, muito obrigada. É isso. Mais alguém gostaria de se manifestar?
tantos colegas. Bem, então, bem, essa nossa mesa de abertura tem esse caráter também mais informal, e a gente espera, porque a grande promessa desse evento é a gente trabalhar com esses diálogos, e queremos conversar, abraçar todos desse jeito, né, para que a gente possa, então, pensar tudo, né, que o CBH tem feito, né, tem aqui as propostas da Marise, né, de fazer uma nova história da arte, né, no Brasil. O Luiz já tinha comentado isso outras vezes. Enfim, há várias ideias. A Rogéria tem também algumas ideias já para como vai ser no Rio. A gente tem 2 anos para organizar, e eu acho que daí a gente tem um bom tempo para que tudo se torne um pouquinho mais tranquilo e a gente possa fazer esses levantamentos. Lembrando também que eu acho que foi importante esse ano a gente ter conseguido reunir o acervo, né, de documentação do CBH, que agora está então na Unifesp, né, guardado na Unifesp. Ainda com toda essa situação, não é viável que a gente deixe ele aberto, mas ele está reunido, acho que é uma coisa importante. E lembrando que se algum de vocês, principalmente os que já foram das gestões passadas, tiver alguma coisa, algum documento, alguma ata, qualquer coisa que vocês encontrem, assim, nas suas casas e nos seus computadores, né, mandem para a gente centralizar tudo isso e possa também trabalhar uma pesquisa a partir do próprio arquivo que está se formando, né. A gente tem essa ideia de, em algum momento, a gente levar esse arquivo, talvez, para o IEB, né, que era a ideia mais precisa, né, que a gente teve, mas ele tem que ser minimamente tratado antes que a gente faça essa doação, né. Então, espero que com essa documentação a gente consiga entender novas coisas, né, trabalhar, inclusive, burocraticamente e administrativamente a questão de tentar ver como que a gente consegue regularizar, né, a própria situação do CBH. Temos várias indicações, enfim, também uma tentativa aí de, nessa gestão, a gente conseguir cumprir isso. Espero que até os 50 anos a gente possa resolver e a gente comemore também com tudo isso no lugar certo, disponível, enfim, que a gente faça jus a toda a história do CBH, tá? Bem, então eu acho que a gente pode talvez encerrar essa mesa. Tem alguma coisa, organizadores, que a gente tem que colocar? Então, uma coisa importante sobre a programação, então houve algumas mudanças de programação, qualquer dificuldade, qualquer questão, a Bianca está centralizando um pouco essas resoluções, tá? Diante disso, houve algumas mesas que ficaram maiores e outras menores. Hoje, no final, a gente vai ter uma mesa um pouco menor, mas isso acontece nos próprios colóquios presenciais, não era diferente que acontecesse nesse nosso colóquio virtual, né? Então, a gente também pede a compreensão de vocês. Oi, Bianca. Só aqui, desculpe, eu peguei aqui a professora Blanca Brits, não está conseguindo entrar no Zoom, mas ela queria deixar registrado aqui um comentário dentro do histórico do CBHA, que o colóquio que foi realizado em Porto Alegre em 1990 foi pela primeira vez que muitos dos colegas do Rio estiveram em Porto Alegre para esse colóquio, e talvez, no máximo, por uma segunda vez em Porto Alegre, né? Então, é só um registro que a Blanca faz aqui. Desculpa te interromper. Ano passado, também, né, a gente foi até Pelotas, né, Neiva? Muitos pela primeira vez. Também. Muitos pela primeira vez. Primeira vez. Pode dizer. Não, eu só para lembrar, Marcos, a programação já retificada já está no site. Certo. Já atualizada. Ok, é importante também isso. Luiz? É só para observar que a proposta de Marise
de se construir uma história da arte no Brasil. Sim. Ok. Então, vamos pensar nisso, vamos ter ideias de como que a gente pode realizar aí o evento de 2020 da melhor modo possível. Tá certo? Bem, então, eu vou fazer, então, o encerramento dessa primeira mesa. Me parece que, então, a transmissão foi bem sucedida, né? Estou olhando aqui na minha outra tela, o YouTube está tranquilo. Autografaram, tem várias pessoas que fizeram comentários, alguns membros do CBH conseguiram ver pelo YouTube, né? Não tem problema, né? E aí a gente vai tentando ver como que isso se dá, né? As sessões do YouTube, elas ficam gravadas também, depois a gente vai estudar a questão de elas ficarem ou não disponíveis no próprio canal, mas a ideia é que talvez a gente possa deixar tudo disponível para visualizações posteriores. Essa é a ideia também do canal, de a gente abrir, e a gente já teve um número de inscrições que eu acho que é bastante significativo em relação a anos anteriores, né? Então, essa questão de a gente poder transmitir também está permitindo que muita gente que às vezes não podia viajar, principalmente os estudantes de pós, de graduação, que vão ter a oportunidade aí de acompanhar o CBHA, né? Então, que sejam todos bem-vindos e que a gente tenha uma semana muito produtiva, tá? Então, muito obrigado a todos vocês e a gente retorna às 16 horas. Peço que as pessoas que forem participar da primeira mesa, que estão nessa primeira mesa, junto com os organizadores, os moderadores, que entrem um pouco antes para a gente fazer os acertos antes de começar a transmissão, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Então, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Até logo.